E aí, galera, belezinha? Espero que todos estejam bem. Então, nós vamos dar aqui início à nossa sequência de aulas nessa forma remota, ok? Eu trouxe para vocês aqui um complemento sobre a aula que nós tivemos no Centro de Mídias, sobre transformação das matérias, sobre transformações químicas e transformações físicas e sobre também os fatores que evidenciam que uma reação química está acontecendo. Então, para a gente dar uma relembrada, quando eu falo para vocês de átomos, certo? Nós já vimos isso em nossas aulas, mas vamos dar aquela pequena relembrada, ok? Então, átomo. Para os pensadores do atomismo, cada uma das partículas minúsculas, eternas e indivisíveis que se combinam e desagregam movidas por forças mecânicas de natureza, determinando desta maneira a característica de cada objeto. Um sistema energético estável, eletricamente neutro, que consiste em um núcleo denso, positivamente carregado, envolvido por elétrons. Então, aqui nós temos duas denominações diferentes de átomos, certo? A segunda denominação, nós já trabalhamos em sala de aula, quando nós começamos a fazer as construções na formulação, né, na concepção dessa palavra átomo, do que era a palavra átomo, certo? Então, nós vimos que no começo do estudo da matéria, quando nós falamos um pouquinho sobre modelos atômicos, lá no começo do ano, que átomo, ele era caracterizado por ser uma região no espaço, onde tinha partículas positivas no centro, de uma forma densa, e em torno dela eu tenho cargas negativas, que eu chamo de elétrons, né? Que ficam em torno do meu núcleo. E o núcleo é esse local onde tem as cargas positivas. Formado por um núcleo, que contém nêutrons e prótons, e por elétrons que circulam, ou melhor, circundam o núcleo. Então, nós temos aqui uma concepção do que é átomo. Nós vamos falar mais para frente sobre os modelos atômicos, mas, por enquanto, nós vamos trabalhar com essa concepção que nós temos e usamos bastante, certo? Aonde o átomo ele é composto, certo? Por uma região onde eu tenho os prótons e os nêutrons, que é o meu núcleo, e em torno dele eu tenho os elétrons que ficam na eletrosfera. A partir do átomo, que nós definimos como a menor parte da matéria, e sabemos que matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço, nós sabemos que um conjunto de átomos forma um elemento químico. O elemento químico, ele é composto por uma letra. Então, no caso aqui, eu tenho aqui o hidrogênio, que ele é composto pelo símbolo H, certo? Que é a minha letra. Cada elemento químico possui a sua massa, possui o seu número atômico, que é este número grandão aqui, que é a quantidade de prótons que eu tenho no meu núcleo. Um conjunto de elementos forma uma molécula. Então, eu tenho aqui, olha só, uma molécula composta, porque eu tenho dois elementos diferentes, dois elementos de hidrogênio e um elemento de oxigênio, ou dois átomos de hidrogênio e um elemento de oxigênio. Como nós já conversamos em sala de aula, nós usamos muitas vezes átomos e elementos como sinônimos, mas sabemos que eles são coisas diferentes, certo? Mas em alguns casos, usá-los como sinônimos não tem problema. E um conjunto de moléculas formam todas as substâncias presentes na crosta terrestre, ok? Então, isso daqui é uma revisãozinha básica para a gente retomar alguns conceitos que já estudamos no primeiro bimestre. Para eu falar de transformação da matéria, nós vamos classificá-las em dois tipos, as químicas e as físicas. Porém, antes de eu falar especificamente dessas transformações, eu vou falar de outras transformações. As instantâneas ou não instantâneas. Tudo aquilo que é instantâneo é que acontece naquele exato momento, certo? Então, vamos supor que eu misturei dois reagentes de cores sem cor, né, transparente, e ao misturar, do nada, ele mudou de cor. Então, isso é uma reação instantânea. Ou, por exemplo, quando estou fazendo um pão e eu coloco um fermento ali, ele não cresce instantaneamente. Ele precisa de um tempo para acontecer a reação de fermentação e sim o pão crescer pela liberação de gás carbônico, ok? Então, toda reação que ela é instantânea, ela acontece naquele momento. E a reação que não é instantânea é porque ela vai levar um tempo para estar acontecendo. Eu tenho as revertíveis ou não revertíveis, ou reversíveis e não reversíveis. Essa transformação da matéria, se ela é revertível, é porque ela tem volta. Então, por exemplo, eu transformo a água em gelo.
Só que esse gelo, ele pode ser transformado em água também. Então, isso é uma transformação revertível. Agora, por exemplo, se eu queimo um pedaço de papel, eu não consigo fazer com que as cinzas e o gás liberado naquela queima, eles voltem a ser papel. Então, tudo aquilo que tem em volta é uma transformação revertível. E aquilo que não tem volta é uma transformação não revertível ou irrevertível. Eu também tenho as transformações endotérmicas ou exotérmicas. Endotérmica é toda transformação que absorve calor. Então, por exemplo, para eu esquentar a água para passar um café, eu preciso absorver calor, certo? Nessa água, para que eu possa estar ali fervendo para poder passar o café. Agora, uma exotérmica. Se eu queimo novamente um pedaço de papel, eu estou lá liberando energia na forma dessa queima, ok? Então, aqui nós temos 3 transformações antes da química e da física. É muito importante entender essas transformações porque elas estão relacionadas diretamente na transformação química e na transformação física. Então, olha só. Uma transformação física, ela não altera a natureza do produto. Ou seja, a matéria não muda, não se transforma. Do começo ao final, eu trabalho com a mesma matéria. E não ocorrem reações químicas nesse processo, certo? Então, olha só, as mudanças, elas ocorrem em relação ao estado físico da matéria. Como eu disse, eu posso transformar a água em gelo, a água em vapor, o vapor em gelo, só que em nenhum momento a água deixou de ser água. Então, a matéria, ela não foi alterada. Eu posso rasgar um pedaço de papel, eu posso amassar uma lata. Então, a minha matéria não deixou de ser matéria. Ela vai sofrer o quê? Alterações físicas. Então, só as propriedades físicas dessa matéria são alteradas, ok? Agora, se eu estou trabalhando uma transformação química, ela altera a natureza da matéria e sim acontecem reações químicas. Então, lembrando que reações químicas, eu tenho um início, que eu tenho os reagentes, que vão formar os meus produtos, que é o meu final. Então, aqueles reagentes do início, eles se misturam, acontece uma reação química e eu tenho um produto final, substâncias diferentes daquelas que eu tinha no começo. Então, vamos supor lá, de novo, fazer um pão. Eu tenho os ingredientes do meu pão, certo? Que seriam meus reagentes. Ovo, leite, açúcar, sal, fermento, farinha. Eu vou misturar todos eles, vou colocá-lo no forno, certo? Esse pão vai absorver calor e eu vou ter o pão no final do processo. Eu não consigo separar esses ingredientes para fazer com que eles voltem a ser ingredientes separados, ok? Então, isso é uma reação também irreversível. Sempre que vocês precisam lembrar que processos irreversíveis, eles são transformações químicas. E processos reversíveis, eles são transformações físicas. Ou processos irrevertíveis, eles são processos de transformações químicas. Processos revertíveis, eles são processos de transformação física. Além desses detalhes, o que acontece? Se eu tenho um processo onde tem mudança de cor, liberação de gás, mudança de temperatura e formação de precipitado, que é sólido, que fica lá, que não se mistura no seu meio, eu tenho também uma reação química. Por exemplo, mudança de cor. Pego lá de novo o bolo. Quando eu faço o meu bolo, ele vai mudar de cor, certo? Então, ele sofre um processo de caramelização. Eu tenho aquela cor caramelo. Eu tenho também o quê? A formação do sólido, porque toda aquela massa, conforme vai passando no processo, ela fica sólida. Então, ok? Eu tenho a mudança de temperatura, porque eu preciso fornecer energia na forma de calor para que o bolo possa assar. Eu tenho liberação de gás, porque o bolo só vai crescer devido ao fermento, que vai liberar gás carbônico na massa e vai fazer com que ela cresça. Eu tenho também o quê? Um que não está listado aqui, mas que é bem interessante, liberação de odor.
Você consegue sentir o cheiro daquele bolo assado, daquele pão assado, ok? Então, nós temos aqui algumas evidências. Guarda aí essa palavrinha. Evidências que demonstram que uma reação química está acontecendo, ok? Então, galerinha, esse aqui é o primeiro vídeo para auxiliar vocês no estudo, ok? Lá das aulas que nós estamos tendo pelo aplicativo também. Qualquer dúvida, me manda um e-mail, me pergunte no WhatsApp, na rede social, que a gente vai conversando. Até mais!